Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui finalizar no canal Só Psicanálise o curso autoinstrucional, né, referente à construção da subjetivação na contemporaneidade. A playlist do curso vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, e aí aqui há de ser a elucidação final no que diz respeito a essa temática, tá? Então, eu venho aí falando de Lebrun, né? Venho aí falando do seu posicionamento, da sua visão no que diz respeito à subjetivação na contemporaneidade, né? Lebrun, que é um psicanalista ativo, né? Um psicanalista belga, né, que vai fazer uma análise disto que há de ser o contemporâneo e vai deixar aí a sua marca na psicanálise no que diz respeito a esta análise que ele faz. Então, entra aí na playlist, assista as aulas anteriores para que você possa, de fato, ter uma visão bem contextualizada sobre tudo que eu falei aqui com relação a essa temática, tá bom? Bom, para finalizar, Lebrun, ele vai fazer uma análise do sujeito neurótico do século XX, aquele que fora analisado por Freud, né? E aí ele vai contrastar com este sujeito contemporâneo, né? Este sujeito contemporâneo que ele observa. E aí, mais uma vez, digo para vocês, ele vai trazer essa fala, ele vai trazer essa análise, ele vai trazer essa observação em uma entrevista que ele fez para o canal Fronteiras no ano de 2016, tá? Então, quando a gente fala do neurótico freudiano, né, do que a gente fala? A que a gente se refere? A gente fala de um sujeito, né, que tinha um conflito com o seu desejo, se encontrava em dilemas. E aí Lebrun vai dizer qual era o dilema desse neurótico freudiano. Era, por exemplo, escolher entre uma mulher ou a amante. Escolher entre a sua mulher e a amante. Seu dilema era, sabe, precisar se debruçar sobre a profissão que iria seguir. E aí o seu dilema era escolher essa profissão. Então, esse sujeito, vai dizer Lebrun, ele ainda possuía uma orientação. Mesmo que confusa, mas havia ali uma orientação em relação ao seu desejo. E aí ele vai dizer que, por outro lado, o homem contemporâneo, ele vive numa era que é dominada pelo consumo, consequentemente pelo gozo. E eu falei sobre isso detalhadamente em aulas anteriores, né? E aí, o que é que acontece diante disso? Lebrun vai dizer que a capacidade de desejar, ela fica bem obscurecida. Porque a análise que ele faz, o que ele observa, de fato, deixa claro para ele que este novo sujeito, ele não sabe mais o que é desejar. O desejo, ele está, de modo muito significativo, ele está cedido ao gozo. Por quê? Porque está mais focado, este sujeito, ele está mais focado em consumir, em obter aquilo que há de ser o prazer instantâneo. Como resultado, o que é que acontece? Ele não se envolve verdadeiramente com o desejo. Ele não se envolve verdadeiramente com o seu desejo. Ele não enfrenta as consequências dessa subjetivação. Algo que o neurótico freudiano ainda fazia. Tá? Então, essa mudança levanta questões bem importantes sobre a natureza desse novo sujeito, vamos dizer assim. Ele não é simplesmente neurótico ou perverso,
sabe? Lebrun vai dizer que ele não é simplesmente um neurótico, ele não é simplesmente um perverso. Ele é alguém que evita o processo de subjetivação, vivendo sem se comprometer de modo verdadeiro com o seu desejo. E aí isto é uma diferença marcante em relação ao sujeito do tempo de Freud. Né? Então, quando ele reflete as transformações sociais, ele vai chegar a esta premissa. Né? Ele vai chegar a esta premissa. Quando ele reflete as transformações econômicas da contemporaneidade, ele vai chegar a essa premissa. Qual premissa, Caio? Que de fato o sujeito ele hoje não sabe mais desejar, e isto é uma diferença marcante em relação ao sujeito do tempo de Freud. Há uma evitação muito significativa quanto ao processo de subjetivação, e sobre o processo de subjetivação eu também já falei em aulas anteriores, né? E essa evitação no que diz respeito ao processo de subjetivação vai ter aí várias consequências profundas para este sujeito contemporâneo. Quando ele evita a subjetivação, ele não constrói uma identidade, ele não enfrenta as suas questões fundamentais, né? E são essas questões que são fundamentais, né, que de fato forma um eu mais coerente com esse sujeito, quando essas questões fundamentais elas são enfrentadas. E isso acaba levando a uma sensação de vazio. E não é aquele vazio inerente da condição humana, né? Não é aquela falta que é inerente da condição humana. Falta esta sobre a qual eu já falei em aulas anteriores. É algo mais denso, sabe? É algo mais denso. A identidade, ela é construída em torno dos desejos, em torno das escolhas significativas. E quando o sujeito não se confronta com isso, de fato fica um buraco imenso na sua identidade, né? Por quê? Porque ele não tem ali a capacidade de fato se engajar de modo muito verdadeiro com o desejo, sabe? Ele não se engaja de modo verdadeiro com o seu desejo. Ele não busca o que ele realmente deseja. Ele se contenta com aquilo que é de seu consumo, com aquilo que é de seu prazer imediato. E isto resulta em uma existência que é superficial e cada vez mais insatisfatória. E é por isso que ele consome tanto, né? Porque quanto mais ele consome, mais ele se afasta do seu real desejo, porque ele está abarcado ali por um prazer imediato que distrai ele dessa inclinação para o seu real desejo. E não é fácil entrar em contato com o nosso real desejo, né? Então, esse prazer imediato acaba roubando muito essa inclinação para o real desejo, tá? E aí o que é que acontece? Diante disso, ele acaba, de fato, adentrando em uma existência superficial e insatisfatória. E é isso que o leva a consumir cada vez mais. Sente a insatisfação, né? Tá acostumado com o prazer imediato. Então, para diluir essa insatisfação sentida, ele recorre ao prazer imediato. Só que daqui a pouco, novamente, está insatisfeito. E novamente ele recorre ao prazer imediato a fim de evitar essa insatisfação. E o desejo, ele é central na psicanálise, né? É o que move o sujeito no quesito buscar algo além de si mesmo.
E isso não é fácil, não é fácil ele entrar em contato com isso, ele identificar isso, ele de fato identificar o seu real desejo. Isso demanda uma delonga de tempo mesmo. E aí, como há um imediatismo muito significativo consumindo a sociedade, então daí ele acaba de fato não entrando em contato com o que ele precisa entrar em contato. E a vida fica ali estagnada nesse ciclo, prazer imediato, insatisfação, prazer imediato. Aí fica pontualmente satisfeito, mas daqui a pouco insatisfação, prazer imediato. E aí é quando de fato ele não se engaja com o próprio desejo. E a falta de engajamento com o próprio desejo, né, a evitação da subjetivação acaba contribuindo para o aumento de transtornos, né, ansiedade, depressão, aquela sensação de uma falta de sentido mais profundo, né, que possa de fato, de uma certa forma, guiar a vida. O sujeito, ele se sente perdido, ele se sente desorientado, ele se sente preso em um ciclo de insatisfação. A tendência, né, no que diz respeito a evitar a subjetivação, acaba inclusive levando ao isolamento, tanto interno, né, quanto em relação aos outros. O sujeito, ele não se engaja com o seu desejo, ele não se engaja com as consequências de suas escolhas, e isso vai afastando ele das relações mais profundas. Por quê? Porque relações profundas e significativas, né, demanda uma inclinação mais profunda. E como ele não tem tempo para isso, por causa do imediatismo que contempla a sociedade contemporânea, né, e como ele viciou-se no prazer imediato, então ele vai recorrer ao prazer imediato, ao imediatismo, ao prazer instantâneo, né? E aí isso vai afastando ele das relações profundas, das relações significativas, e aí resulta em uma vida de fato marcada pela alienação. Ele não passa pelo processo de subjetivação e fica vivendo ali sob a pena da alienação, sabe? E não assume de fato a responsabilidade por suas ações, por suas escolhas. Por quê? Porque ele se protege das implicações dessas escolhas. E isso leva a uma postura que é uma postura descompromissada mesmo, com aquilo que há de ser mais denso no que diz respeito à própria vida e também no que diz respeito ao outro. E ele vive mesmo de uma forma reativa e só reagindo aos estímulos e, de fato, não vive uma vida mais proativa. E aí, essa falta de engajamento mais verdadeiro acaba afetando, né, a sua capacidade de realmente manter relacionamentos mais duradouros, mais profundos, né? Não tem uma identidade bem definida, não enfrenta os próprios desejos, não enfrenta os seus medos. E isso vai dificultando cada vez mais no que diz respeito a realmente criar laços mais profundos com outras pessoas. E essas consequências, né, refletem uma transformação no que diz respeito ao sujeito contemporâneo, no que diz respeito à relação desse sujeito contemporâneo com o seu si mesmo, com o mundo ao seu redor. Essas mudanças vão gerando cada vez mais desafios significativos, tanto no que diz respeito ao seu nível individual, subjetivo mesmo, né, singular, quanto ali no nível social. O consumo, o gozo, acaba substituindo uma busca
por significados mais profundos. Uma busca pelo desenvolvimento de uma subjetividade que possa promover um encontro mais aprofundado desse sujeito com ele mesmo. E aí é isso, gente. Eis aí caracterizações bem pertinentes. Eu tracei aqui, né, nessa playlist caracterizações bem pertinentes no que diz respeito à subjetivação na contemporaneidade, tá? Gente, para fechar essa playlist, no próximo vídeo eu vou vir aqui falar com vocês sobre o certificado de hora complementar, né? Eu tenho a minha empresa, que é a Portal do Saber com Sabor, e essa playlist aqui ela vai validar, né, um certificado para vocês, quem faz faculdade, né, quem precisa aí de hora complementar, 5 horas complementar, essa playlist está valendo, né, porque é a somatória, digamos assim, de tudo que eu falei aqui com relação à subjetivação na contemporaneidade. E aí no próximo vídeo, né, depois desse, tratando-se dessa playlist, eu vou explicar para vocês minuciosamente a questão do certificado, caso você tenha um interesse, como que você pode aderir a este certificado de hora complementar, tá bom? É isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.